Há 8 anos no ar e hoje com um papo imperdível, com uma conexão maravilhosa com a cidade de Pomerode, para conversar com o vereador com a maior votação da história daquele município maravilhoso. Eu estou aqui com o Geliandro Ribeiro, que traz a sua visão a respeito da liberdade, do compromisso e também da fé. Meu irmão, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Bom dia, Alan. Bom dia a todos os internautas aí que acompanham, o seu canal. Parabéns aí pelo canal. Será um prazer aqui conversar com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho, de tudo que a gente vem realizando aí, do que a gente ainda vai conseguir fazer por Pomerode e espero por toda a região. Né? Você é uma jovem liderança da cidade de Pomerode, da região do Vale Europeu, e já com uma história de eleito e reeleito. Mas eu quero entender como é que é a tua trajetória, como foi que ela começou na política? Bom, Alan, eu sou nutricionista, de formação. O pessoal sempre pergunta o que tem a ver, né, Geliandro? O nutricionista está aí na política. Eu sempre falo que você não precisa ter uma profissão de político, né? Eu tenho a minha profissão, que é ser nutricionista, é cuidar das pessoas, é a área da saúde, né, principalmente. Mas a gente não tem como viver sem a política. O próprio Zema sempre falou isso, né, de que ele ficou aí 52 anos lá na empresa dele, no gabinete, no escritório dele, trabalhando, até que virou a chave e pensou, preciso me colocar à disposição, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a acompanhar mais a política quando surgiu o Partido Novo, né? E surgiu lá em Pomerode o Gilson, né, como candidato a deputado federal. E a gente começou a acompanhar, e como que é esse partido diferente aí, que abre mão de privilégios, que quer reduzir a máquina pública para aquele tamanho que seja essencial para as pessoas, né, que não tenha gastos aí desnecessários. Então comecei a acompanhar mais de perto a política naquele momento e comecei a me envolver até chegar a ser candidato. Então em 2020 é o primeiro mandato aí de vereador lá pela nossa Pomerode. 700 votos? 837 votos. 837 votos. Em 2020 foram 837 votos, foi o terceiro mais votado naquela campanha, naquela eleição. Você mais que dobra em 2024. Exato. Então, depois de um trabalho muito forte no primeiro mandato, né, a gente mostrou que dá para fazer uma política diferente, uma política que se comunica com o cidadão, que ouve ele, que entende o problema. A gente não consegue resolver tudo, mas você precisa ouvir e buscar a solução, tentar ajudar, tentar mostrar o caminho. Então, a gente conseguiu fazer isso. A gente fiscalizou muitas obras, a gente trabalhou sempre de perto com a comunidade e assim a gente conseguiu, graças ao bom Deus também, né, que sempre esteve à frente, ele sempre está em primeiro lugar na minha vida, no meu trabalho, a gente conseguiu chegar no resultado aí de 1.705 votos no ano passado. Sensacional, pessoal. Geliandro, vereador mais votado da história da cidade de Pomerode. Então o teu motivo de estar na política também tem a ver com o Gilson Marques. Também, né? A gente não pode esconder isso, né? O Gilson, não apenas para mim, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão na política é uma referência. E lá para nós, com certeza, ele vem desempenhando um papel em Brasília, representando toda a comunidade catarinense muito bem, né? Mostrando que dá para brigar e a gente tem que continuar fazendo essa boa briga em Brasília, para que a gente consiga trazer de volta para Santa Catarina os recursos que são do nosso estado, né, para que a gente consiga trazer esse respeito na política novamente. E aproveitar e mandar um abraço para o Gilson e anunciar também que ele recentemente anunciou a sua pré-candidatura ao Senado. Como é que tu enxerga? É sensacional, tanto para a nossa região, né, Pomerode, região toda, como para Santa Catarina, né? Ter um senador do Partido Novo, um senador de direita que defende o nosso estado, defende os recursos que nunca deveriam sair daqui, né? Santa Catarina manda muito mais do que recebe de volta, então ele vai continuar defendendo isso com certeza e para nós aí está sendo um entusiasmo muito grande e importante ter o Gilson como pré-candidato ao Senado do nosso estado. Uma motivação, né? Uma motivação, né? Tanto para ele como para todo o Partido Novo e para todos nós aí.
Recentemente, há um mês atrás, o Partido Novo realizou um evento estadual em Florianópolis. Inclusive, nós nos encontramos lá também. E trouxe diversas lideranças, né? Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, o próprio governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o Lima, né, pelo Rio de Janeiro, o senador Girão. Esse tipo de evento fortalece ainda mais o partido. Com certeza. Santa Catarina conseguiu reunir todas essas pessoas, né? A gente diz que o Partido Novo aqui no estado, né, está muito forte e consegue trazer essas lideranças de outros estados para falar de política, falar de o que faz bem, o que é preciso, como enfrentar, né, os desafios que a gente está enfrentando hoje na política nacional. E a gente conseguiu, né, nesse encontro, reunir tantas pessoas. Você esteve lá, né, Alan? Conseguiu conversar com diversas pessoas, essas autoridades, e conseguiu mostrar também para várias pessoas através do teu canal aqui, até agradeço, né, mostrar para as pessoas aí o Deltan, o Marcel Van Hatten, o Caio Coppola, que esteve lá fazendo uma excelente fala também sobre o cenário econômico do Brasil, né, e como ele vem atrapalhando esse crescimento. Desafiador, né? Desafiador. Sem dúvida. Vamos falar da tua formação. Você é nutricionista de formação e o que isso influencia sobre a tua profissão na vida da cidade de Pomerode? O que você pode ter de olhar para aquela cidade? Quando eu não estava ainda como vereador, como político, Alan, a nutrição eu já consegui ajudar muitas pessoas. Sim. Né? Eu vejo isso na essência da área da saúde, e mais especificamente na minha área, que é a nutrição, mas aqui a gente poderia falar de outras também, né? Da medicina, da enfermagem. Eu consegui ajudar as pessoas e continuo ajudando, continuo atendendo. Então as pessoas elas se sentem gratas quando elas conseguem ter uma solução para o problema delas, ali na área da saúde. Quando você participa mais da política e você tem esse conhecimento da área da saúde, de como as coisas acontecem, de como conseguir melhorar uma fila, de como conseguir trazer mais profissionais para as pessoas terem acesso a consultas e exames, você amplia esse olhar. Então, aquilo que eu consegui ajudar e ainda consigo na área da nutrição, através da política a gente conseguiu ampliar. Vamos fazer um incentivo para cirurgias, vamos fazer um credenciamento para ter mais profissionais, para oferecer mais exames de média e alta complexidade. Sim. Próximo do cidadão. Sim. Isso é um desafio sempre que eu digo muito grande. Não adianta você conseguir oferecer, mas às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, um avião para conseguir ter o tratamento. Tem coisas que a gente não vai fugir. Mas quanto mais próximo do cidadão a gente oferecer o serviço para ele, melhor. Então esse conhecimento que a gente consegue ter aí da área da saúde ajuda muito no momento de conversar com o secretário de saúde, conversar com o prefeito, para alinhar essas condutas, né, esses projetos. Geliandro Ribeiro, ele é da cidade de Pomerode, não é qualquer vereador. Ele é o vereador mais votado da história da cidade. Quantos moradores tem Pomerode hoje? Pomerode está chegando aí nos seus 37 mil habitantes. 37 mil habitantes, um abraço. Nós temos aí alguns seguidores lá da cidade de Pomerode. Agora eu quero saber, cara, a tua vida ali na Câmara. Me explica, como é que funciona o teu dia a dia de um vereador em Pomerode? Eu digo que o principal trabalho do vereador nem é na Câmara, né? Não é no gabinete, é fora dele, né? Você tem que estar em contato com a comunidade. Tanto no celular, mas pessoalmente você tem que estar em contato com a comunidade. Então a Câmara está lá, está aberta, a comunidade também tem acesso, pode chegar, mas a gente precisa ir até ela, né? Então o principal trabalho de vereador hoje, na minha opinião, é esse de representar a comunidade, conseguir estar próximo dela, fiscalizar os recursos públicos, né? Então além de estar lá respondendo à comunidade, você precisa estar olhando o que está acontecendo na prefeitura, né? O que está sendo feito com cada real que com suor o cidadão coloca lá através dos seus impostos. Então essa fiscalização. E a legislação, né? Então, tem uma lei que precisa ser melhorada, o que pode fazer, de que maneira que a gente pode fazer. Tem um projeto que vai ser bom para a comunidade, vamos apresentar esse projeto, aprovar na Câmara e colocar ele para funcionar. Então a gente tem essas três principais funções aí.
Perfeito. O que as pessoas não sabem sobre os bastidores da Câmara de Vereadores de Pomerode? Bom, acho que não só Pomerode, mas a gente pode até estender isso para outros lugares, né? Qual é a visão que chega para a sociedade, né? A sessão, né? Tem lá a sessão ordinária, que em cidades pequenas como a nossa é uma vez por semana. Às vezes tem uma sessão extraordinária que acontece, mas a sessão é aquela parte pública, né? Que é transmitida ao vivo, fica lá gravado, onde são votados os projetos, onde um vereador faz o seu pronunciamento. Mas os bastidores, né, é onde todo o trabalho prévio acontece, né? As comissões, né, as discussões, reuniões com o executivo, reuniões com entidades, reuniões em bairro, né, para trazer as melhorias que são necessárias. Então, esses bastidores acontecem muito. E aqui eu quero falar uma coisa que é bem importante. Você, Alan, talvez até pode fazer um comentário também, porque já entrevistou tanta gente da política, né? Os vereadores na sessão, às vezes você vê uma briga, uma discussão, porque isso está errado, aquilo está certo. Para mim, na minha opinião, a sessão debate ideias, debate projetos, debate ideias ruins e ideias boas. Claro. Né? Fora da sessão são pessoas, né? São pessoas que têm suas famílias. Então, às vezes as pessoas acham que aquele vereador é inimigo daquele outro. Pelo menos para mim não existe essa questão de inimigo. Sim. Né? A gente tem um debate de ideias. Então, sendo vereador A ou B, se apresentar uma ideia ruim, a gente precisa, com fatos e argumentos, mostrar por que aquela ideia é ruim. Claro. Mas fora dali, nos bastidores, então, existe um respeito que é muito importante ser mantido. Né? Tu me trouxe para o jogo também, então compartilhar com você que está nos assistindo. Em 23 eu estive em Brasília, estive com o Gilson Marques. E o Gilson me pegou pelo braço e falou, vou te mostrar um ambiente que tu não conhece, que tu não tem acesso. Que é atrás do plenário, tem um restaurante ali, uma lanchonete restaurante. E eu vi numa mesa uma pessoa da direita e uma pessoa da esquerda. Isso é o bastidor. Aí eu até falei pro Gilson, mas os dois conversando, eles são tão ferrenhos nas redes sociais, né, na frente das câmeras. Ele falou, mas tem interesses ali. Então os bastidores funcionam dessa maneira também. O jogo do interesse político, para melhorar uma rua, para melhorar um saneamento, enfim, é necessário ter esse debate, essas ideias. Até fazendo esse comentário, né? Às vezes a gente vê na cidade, daí no micro, então, há uma discussão para a pavimentação de uma rua. Aí tem um vereador que quer ele aparecer, né? E a comunidade, para ela, o importante é pavimentar a rua. Não é se é o vereador A ou B que vai fazer ou não. Então eu digo que nesses momentos a gente precisa unir forças e não dividir forças. Exato. Depois da eleição, existem os partidos? Claro que existem, mas os vereadores precisam se unir nas pautas. Se aquela pauta é boa e é importante, claro, quanto mais apoio tiver, melhor. Perfeito. A gente vai para o nosso segundo bloco. Eu quero mandar um abraço para o João que está aqui, que faz parte também da equipe do Geliandro, vereador aí na cidade de Pomerode, o vereador com a maior votação da história de Pomerode, se faz presente aqui no Valor Entrevista na cidade de Gaspar, te agradeço a presença. E na volta do intervalo a gente vai falar sobre os projetos e as conquistas do Geliandro. Não sai daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com Geliandro Ribeiro, ele é o vereador mais votado da história da cidade de Pomerode. Faz uma visita aqui para a gente no estúdio do Valor Entrevista. Vereador, projetos e conquistas, o que você apresentou de projetos e o que você já fez em benefício dessa comunidade maravilhosa, a comunidade pomerana? A gente já teve desde 2021, Alan, acho que muitas conquistas através de fiscalização e a legislação. Vamos falar da fiscalização, porque às vezes isso trata de obras, de contratos e que a gente conseguiu entregar para a comunidade e a gente vê esse resultado ano após ano. Sim. Em 2021, quando eu iniciei meu primeiro mandato, nós tínhamos em Pomerode 2 obras paradas desde 2016 de creche. 2 creches na cidade. Ou seja, em 2016 já foi visto que era importante ter aquelas 2 creches. A gente inicia 2021, 5 anos depois, sem elas estarem concluídas. Aliás, estavam longe de ser concluídas. E ali a gente traçou isso como meta no mandato,
de cobrar o executivo, de trabalhar com a comunidade para cobrar essa execução das obras, a retomada das obras. E conseguimos. Uma delas, as duas foram retomadas, uma delas foi inaugurada em 2022 e a outra foi inaugurada em 2024. Ótimo. E hoje, com o prefeito Rafael, aproveitar aqui e mandar um abraço para o Rafael Hampton, que é o prefeito de Pomerode, e a secretária de Educação, Neuzi, que hoje está fazendo um excelente trabalho lá, nós conseguimos zerar a fila da creche em Pomerode. Parabéns. Não apenas por conta dessas duas estruturas que foram inauguradas, mas todo um trabalho de gestão para avaliar aonde que ainda tem uma vaga aqui, organizar uma turma na outra instituição ali. A gente conseguiu organizar para que hoje nenhuma criança fique sem ser chamada para a creche. Sim. Importante aqui, às vezes ela não consegue naquela creche que ela gostaria. Ah, mas eu preciso aqui, perto da minha casa. Ok, aqui ainda não tem. A gente consegue te oferecer numa outra instituição, depois você pede transferência para aguardar naquela creche. Mas pelo menos essa primeira chamada, conseguir oferecer essa primeira vaga, hoje a gente tem conseguido. Maravilha. Que era uma pedra no sapato de muitos anos em Pomerode de não conseguir. Então a gente vê que lá em 2021, aquela decisão de bater o pé para a retomada daquelas duas obras de creche está surtindo efeito agora. Então, para mim, essa foi a melhor realização que a gente conseguiu ter na fiscalização em Pomerode. Mas a gente conseguiu fazer outros trabalhos também na questão de projetos, né? Aprovamos lá um projeto que traz transparência nos gastos com publicidade, que a gente sabe que é importante a publicidade, a gente precisa mostrar e comunicar para o cidadão o que tem na cidade, o que está acontecendo, né? Campanhas de vacinação, por exemplo, a gente precisa fazer na cidade e isso é muito utilizado. Mas, quando a gente traz transparência, a gente aproxima o cidadão para ele entender o que está acontecendo, né? A gente conseguiu fazer um projeto onde, em Pomerode, você precisa... Desculpe. Depois tu corta essa parte, né? Então, nós conseguimos mostrar um projeto onde, em Pomerode, quando você faz um anúncio no jornal ou no rádio, você precisa falar quanto gastou. Olha aí. Né? Então, a prefeitura, a Câmara, precisa colocar lá quanto gastou. Então, é uma transparência a mais. Perfeito. Pessoal, Geliandro Ribeiro, da cidade de Pomerode, ele é vereador, o vereador com a maior votação da história da cidade. Quantos votos? 1.705. Olha aí, mais que dobrou da primeira votação, né? Excelente resultado, parabéns. Isso daí é o DNA do Novo? O que tu acha? Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso então, já que tu tocou no assunto, né? E você conhece muitos mandatários do Novo, muitas pessoas do Novo aqui de Gaspar, inclusive mandar um abraço para toda a equipe do Novo aqui da cidade. O Novo tem princípios. Então, se você segue aqueles princípios, não fica difícil. Sim. O prefeito Adriano sempre fala isso, o governador Zema sempre fala isso. Se segue os princípios, todo mundo sabe como que o Novo vai votar, como que o Novo vai se posicionar. Sim. Então, a votação que eu tive na campanha, para mim, retrata isso. A gente executou os princípios, se aproximou da comunidade, respeitou o dinheiro público e assim conseguiu ter esse excelente resultado. E outra coisa, quando eu estava na rua pedindo voto, casa a casa, o que as pessoas diziam para mim? Geliandro, eu vou votar em você porque você foi coerente quando precisava, você não tinha uma rejeição total ao executivo, por exemplo. Você defendia quando era correto e criticava quando precisava. Então você era coerente nas decisões. E você era transparente. Estava sempre justificando o que estava acontecendo na Câmara, estava sempre mostrando o que precisava ser melhorado. Então essa proximidade com a comunidade me trouxe esse resultado. Perfeito. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para a Maria Bernadette, e ela te mandou uma pergunta também. Ela é do Partido Novo, ela foi candidata a vice-prefeita na cidade de Gaspar em 2024, que é com relação o que tem de parecido, né? Aqui em Gaspar e lá em Pomerode, com relação a desmandos, com relação a gasto público. Tu consegue fazer esse cenário, esse panorama? A Maria Bernadette, né, é uma liderança aqui do Partido Novo em Gaspar, manda um abraço e já agradeço a pergunta, né, ela colocou ali também em relação ao privilégio, né, que existem, né, e tudo mais.
Eu sempre coloco que isso depende muito da estrutura que existe disponível e daquilo que o mandatário precisa, necessita para executar o trabalho dele. Sim. Né? Então não existe nem certo nem errado, mas existem muitos excessos nesse nosso Brasil todo. Sim. Eu lembro muito bem que em uma viagem para Brasília, que eu fui com os meus recursos próprios, né? Nunca usei até hoje recursos da Câmara para viagens, para passagem aérea, esse tipo de coisa. Mas eu fui lá com os meus recursos, encontrei um grupo de vereadores lá de um estado, e não vou falar o estado aqui para não dizer que a gente está criticando determinadas regiões do Brasil, mas encontrei um grupo de vereadores e ele questionei, conversei um pouquinho sobre esse Nordeste? tema. É Nordeste? Era ali próximo, É. né? Mas o que eles colocaram? Não, a gente vem todo mês para Brasília. Todo mês a gente está aqui fazendo um curso, visitando os deputados, visitando os senadores. Mas o que precisa um vereador estar todo mês em Brasília? Que Né? questionamento, hein, cara? Aí eles colocaram, não, mas nosso salário lá é baixo, daí a gente pede a viagem, daí tem uma diária, aí dá uma engordada no salário. Nossa. Então, qual é o objetivo de ser vereador nesse aspecto? Então, o que a gente precisa, eu vejo, é ter um controle maior e a comunidade precisa participar disso para não haver, não ter esses excessos. Né? Não vou fazer uma viagem só para conseguir diária, não vou fazer uma viagem só para passear. Ela tem que ter um objetivo claro. Né? E determinados cargos, né? Eu sempre digo, o presidente da Câmara, por exemplo, precisa ir representar a Câmara, o município em um evento, é outra história, né? Mas agora, vereador ficar viajando para Brasília para fazer passeio com dinheiro público, isso eu não concordo. Isso aí, na verdade, tem que acabar. Vamos lá, aproximação com a comunidade, cara. O que o gabinete recebe de demandas da população? A população tem acesso ao teu gabinete? Me explica. Total acesso, e a gente tem melhorado isso a cada dia, né? Não apenas presencialmente, mas também, principalmente, eu diria, pelas redes sociais, porque hoje a comunidade procura muito por ali. Então, a gente tem o WhatsApp do gabinete, a gente tem o Instagram, a gente tem Facebook, né? Tem várias maneiras da pessoa entrar em contato e mandar suas demandas, e assim a gente dá encaminhamento para elas, ou ajuda a própria pessoa, né, a entender, olha, essa tua dúvida aqui eu não vou conseguir, porque é você que tem que fazer pessoalmente, por exemplo, Sim. mas a gente diz a ela qual é o caminho que ela precisa seguir. Esse é um exemplo desse trabalho que tu faz. Exatamente. Dá essa assessoria também, no caso da orientação, porque a gente sabe, tem muitas pessoas que querem muitas coisas e às vezes não é só apenas o querer. A orientação de como conseguir aquilo também já soma bastante. E é importante, uma coisa que eu sempre digo também, Alan, saber dizer o não na política. De que maneira? Explicar por que aquilo não é possível. Uhum. Ou se não é função do vereador, por exemplo, né? Geliandro, eu quero que você mande pavimentar a minha rua. Sim. O vereador não tem essa capacidade, essa caneta. Esta prerrogativa. Mas é sim prerrogativa dele cobrar de quem faz. De quem faz. Então é prerrogativa dele estar no diálogo com o executivo para viabilizar aquela pavimentação. Né? Então é dessa maneira que a gente trabalha também. Eu sei também que o Partido Novo é muito transparente com relação aos seus mandatários e tudo o que eles fazem. E eu quero te perguntar a respeito dessa transparência, principalmente nas redes sociais, nesse processo que a gente vive hoje. Hoje a gente percebe, tem gente que coloca sigilo de 100 anos nas coisas, 50 anos nas coisas. Para quê? Se é tudo dinheiro público, se é tudo dinheiro que a gente às vezes nem vê retornar, né? Então, como é que tu enxerga essa transparência? Você que usa as redes sociais também. Concordo plenamente com o que você colocou, Ana, sobre sigilo, né? Como você vai ter sigilo de dinheiro público? Não é? Não faz sentido. O dinheiro é do cidadão. Então, se às vezes existem as justificativas de segurança nacional, né, que precisa ter sigilo, ok, você pode ter sigilo do que vai acontecer. Mas depois que aconteceu, acho que não precisa mais ter sigilo. Pois é. Para que 100 anos de sigilo? Então, é porque se quer esconder alguma coisa, né? Mas na Câmara a gente tem essa transparência, né? Eu sempre, através até mesmo das redes sociais, recebi um questionamento
sobre gasto, sobre qualquer situação, vai ser respondido, vai ser colocado o que for necessário. E mesmo na própria Secretaria Executiva da Câmara, né, existe a Lei de Acesso à Informação hoje, que ela é nacional. Então, qualquer cidadão de qualquer cidade pode fazer qualquer questionamento nas câmaras municipais, não apenas lá em Pomerode, mas em qualquer cidade, sobre gastos do vereador, sobre verba e tudo mais. Perfeito. Pessoal, a gente vai para o terceiro bloco, um papo sensacional. O vereador é tranquilo, ele me perguntou ali na virada do primeiro para o segundo bloco, e aí, tranquilo? Eu falei, pô, perfeito. E o papo, quando é bom, a gente tem que valorizar. Fica aí, já voltamos. Voltando para o terceiro bloco do nosso papo com o vereador Geliandro Ribeiro, da cidade de Pomerode. E agora a gente vai falar da visão de futuro. Afinal de contas, você é um jovem político, 37 anos? 37. 37 anos, de uma cidade com 37 mil habitantes aproximadamente. O que você sonha para a cidade de Pomerode nos próximos 5 a 10 anos? Pomerode está em ascensão, eu diria, né? A gente vê um crescimento lá, principalmente na área de turismo, muito grande, e isso traz muito investimento. Então, está tendo muito investimento imobiliário, está tendo muito investimento em negócios, né, na cidade, por conta dessa vertente do turismo que é muito crescente. E que lá a gente precisa reconhecer, graças muito à iniciativa privada, que tem colocado muito investimento nesse setor turístico também, e agora o Executivo, através da Prefeitura, apoiando bastante também. Mas quais são os nossos desafios, né? O que eu vejo daqui 5, 10 anos? A gente precisa cada vez mais ajudar esse investidor que está vindo para a cidade. Se a gente não conseguir apoiar o investidor que quer trazer recursos e com isso gerar emprego, gerar renda, né? Gerar essa melhoria, a gente não está ajudando enquanto poder público. E outro desafio, né, em Pomerode é a mobilidade urbana. Se a gente não melhorar isso, e para nós é um desafio muito grande. A nossa cidade é um vale, a nossa região é um vale. A mobilidade é um desafio para todos. Mas lá a gente precisa, porque a cidade foi construída, as suas ruas, né, dentro do que se permitia, dentro do que se possibilitava na época, né? Agora precisamos ter anéis viários, né, uma circulação viária melhor, e já existem projetos, né, o secretário de Planejamento, Alexandre Gevaert, que está trabalhando com a gente, se eu não estou enganado, já trabalhou. É o Alexandre, aqui. É o Alexandre, já trabalhou aqui, mandar um abraço para ele também. Tem mostrado lá alguns projetos, né, de melhora nessa questão viária, com construção de rotatórias, uma circulação pela cidade para caminhões mais adequada, para que a gente consiga melhorar a mobilidade. Então, para mim, esse é o maior desafio, e facilitar para o investidor que quer chegar na cidade e trazer uma melhora de renda, emprego. A gente precisa trabalhar nisso para ver Pomerode ainda melhor. Claro, claro. E aí tem também as oportunidades. Você tem um comércio muito forte e, claro, o turismo. Acho que hoje, olhando para o Vale como um todo, você tem Blumenau, lógico, que é a maior cidade, mas Pomerode apresenta um potencial ali, né, sensacional. Tem o Zoo. Está convidado para... eu tive lá no Zoo, eu queria ir naquele negócio do ovo, tem um ovo grande lá na Páscoa. Sim, a festa de Páscoa. Não deu tempo, mas realmente atrai muitos turistas. E fica aí o convite para você visitar Pomerode também e acompanhar essas oportunidades de crescimento também. Vamos falar agora, cara, de relação institucional com cidades vizinhas. E a gente está falando de Blumenau e estamos falando também de Jaraguá do Sul. Tem ali Timbó também, né? Tem Indaial, mas essas duas cidades. Como é que você enxerga essas relações? Essa relação institucional, né, entre municípios, Blumenau, Jaraguá do Sul, mesmo Gaspar, ela é importante, porque a gente aqui tem empresas que os seus funcionários às vezes são de cidades vizinhas. Como as cidades estão muito próximas, se a gente não tiver uma relação para que as coisas aconteçam entre as cidades, também é ruim. Eu estive na Câmara de Blumenau na quinta-feira passada, né, conversando lá com o vereador Ito, que é o presidente da Câmara, e também com outros vereadores, né, convite lá do vereador Bruno, vereador Diego, que são os vereadores do Partido Novo, que me receberam muito bem. E a gente falou, por exemplo, da ligação de Pomerode a Blumenau através de uma pavimentação, né? Através do programa do governo do estado, do governador Jorginho, que é o Boa Estrada Rural.
E esse programa vai trazer uma pavimentação na ligação do bairro Wunderwald ali com a Itopava, que é esperada há mais de 30 anos. 30 anos a comunidade esperando por isso. E agora a gente está vendo um pouco mais de realidade nisso, né? Uma perspectiva excelente para que isso aconteça. E foi importante ir lá e demonstrar esse diálogo com a Câmara de Blumenau, que a gente está junto nisso, nesse projeto, para trazer esse benefício para a comunidade, porque vai trazer desenvolvimento, vai trazer melhoria na saúde pública, vai trazer qualidade de vida para aquela comunidade. Só quem mora numa estrada, numa rua que não é pavimentada, e na nossa região o macadame, né, faz bastante poeira, sabe o desafio que é, a dificuldade que é manter uma janela aberta. Isso é sempre o desafio de qualquer família no seu lar, né? Então a pavimentação ela vai trazer muito desenvolvimento e isso está dentro dessa relação institucional que a gente tem com as cidades vizinhas e vamos continuar tendo. Jaraguá do Sul, né, teve uma longa conversa também da melhora da SC 110, né, que começou e agora está sendo concluída. A gente tem sido muito beneficiado aqui, é importante reconhecer, pelo governador Jorginho, pelo governo do estado, né, na melhora das vias. Claro. O programa, né, Estrada Boa, ele tem trazido ali, tanto em Pomerode como nas cidades da região, o recapeamento total das vias. Lá nós fomos beneficiados na ligação com Jaraguá do Sul, na ligação com Timbó e na ligação com Blumenau agora que está acontecendo, que já está aqui em Blumenau esse recapeamento do pavimento. Então isso está trazendo uma melhoria excelente para a nossa região. Perfeito. Boa vizinhança sempre é importante. Nós vivemos em uma região pujante, que cresce a cada dia que passa. Não é diferente de Pomerode, Blumenau, Gaspar, enfim, toda a nossa região. Vamos falar agora de Santa Catarina. Vamos falar do nível estadual. Quais os maiores desafios do estado que impactam Pomerode? Aí na questão da infraestrutura, da saúde, da educação e também da segurança, na visão de um vereador, o vereador mais votado da cidade. Eu lembro que no primeiro mandato, Alan, uma coisa que a gente batalhou bastante foi a questão da segurança. Melhorar em Pomerode o trabalho do setor ali de monitoramento, né? Então mais câmeras na cidade, porque isso auxilia a polícia e auxilia a segurança da nossa cidade. Então para mim esse é um desafio para o estado todo, né? Melhorar cada vez mais. Para quê? Manter Santa Catarina no topo de segurança pública. Santa Catarina hoje é o estado mais seguro do Brasil. Isso não é à toa, é porque tem investimento nessa área. Nós temos uma polícia capacitada, polícia militar, polícia civil que trabalham muito bem, né? Tenho colegas aí de várias cidades nessas corporações e eles têm mostrado o trabalho, têm mostrado como isso é importante. E o investimento do Estado, né? O governo apoiando cada vez mais essas iniciativas para manter Santa Catarina no topo. Então, segurança pública, infraestrutura, eu acho que é o desafio grande, né? A gente precisa finalizar logo essa 470, aí, essa duplicação para escoamento da produção do Estado. É importante, o Gilson sempre coloca que lá em Brasília, quando vai falar da 470, as pessoas acham que a 470 é para o catarinense que mora no interior e para a praia. Olha que absurdo, né? Não é isso. Santa Catarina tem uma produção enorme de grãos, produção de carnes, né? E ela precisa escoar essa produção e a 470 é utilizada para isso. Então, é um grande gargalo que ainda precisa de muita melhoria, mas no estado todo, né, as estradas, as SCs aí que estão passando por essa melhoria do Estrada Boa, né, vão com certeza melhorar ainda mais. Então, é uma coisa que tem que sempre estar em pauta no estado, segurança pública, essa infraestrutura, né? Saúde, para mim, é a minha área de trabalho, né? Como já citado aqui, né? Sou nutricionista. Então, o que ainda dá para melhorar? Facilitar o trabalho dos hospitais, se aproximar. O Estado não tem que construir hospital público, ele tem que ajudar aqueles que já existem. Né? O governador Jorginho tem falado muito sobre isso. Já existe uma estrutura, está lá, tem sala de procedimento, tem profissionais, tem toda uma estrutura montada e às vezes o Estado fica colocando dinheiro para construir um hospital novo. Isso não tem cabimento, sendo que a gente pode apoiar as estruturas que já existem, que já são há muitos anos administradas, na maioria das vezes, por entidades filantrópicas, né? Sim. E que só precisam de uma ajuda para conseguir trazer um tomógrafo, que aqui é um projeto do governo do estado, junto com o prefeito Rafael,
melhorar lá em Pomerode o centro de imagem. Então esse projeto já está em andamento. Eu lembro que logo depois da eleição, no ano passado, eu, o prefeito Rafael, vereadora Isadora, vereador Jair, vereador Euclides, vice-prefeito Daniel, já fomos para Florianópolis. Antes de iniciar o mandato dele, a gente já foi para Florianópolis conversar com deputados, conversar com o governador, apresentar o projeto. Nós precisamos melhorar o centro de imagem em Pomerode. Ter um tomógrafo em Pomerode. Não só para a comunidade dali, mas você vai conseguir fortalecer a região. Claro. Aquilo que eu falei antes sobre levar o cidadão perto da onde ele precisa. A tomografia, a ressonância, o exame, a consulta. E quando a gente tem uma estrutura de saúde melhor na cidade, você consegue atrair profissionais para trabalhar lá também. Sem dúvida. Um médico especialista que precisa de um cirurgião, que precisa de um exame mais apurado, ele vai trabalhar onde tem esse equipamento. Sim. Então, quando a gente melhorar isso em Pomerode, e aí é o desafio para o Estado, né? Levar isso também para outras regiões, a gente fortalece ainda mais a saúde pública. Perfeito. E agora eu vou te perguntar a respeito de... É uma pergunta, inclusive, essa está na pauta, eu fiz essa pergunta para o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E eu vou ter agora o prazer e a honra também de perguntar isso para o Geliandro Ribeiro, que é vereador na cidade de Pomerode, vereador com a votação mais expressiva da história. 1.800? Já aumentou um pouco. 1.705. 1.705. A pergunta é o seguinte, pergunta especial também. O que Santa Catarina tem a ensinar para outros estados do Brasil? Essa relação que eu falei da segurança, para mim, é a principal. Se você tem segurança pública, as pessoas se sentem mais seguras, né? Claro, né? Fica aqui redundante, mas... Mais felizes. Mais felizes, né? Quanta gente que a gente vê chegar em Pomerode ou na nossa região e ela conta que era do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de outros estados e que lá não dava mais. Ela não conseguia sair de casa segura, chegar até a escola do filho, chegar até o trabalho, ou já foram assaltadas. Então, isso para mim é o que principal Santa Catarina tem para ensinar para os outros estados, né? Na parte do poder público, né? Porém, outra parte também que é a do cidadão. A gente tem um povo trabalhador, um povo que se dedica, um povo educado, né? Que vê o lixo no chão, vai juntar, vai jogar o lixo, não vai deixar ali, né? Uhum. Então, essa força do trabalho de Santa Catarina, do catarinense que quer prosperar no seu estado, quer mostrar o que consegue na vida, consegue crescer através do seu esforço, a gente tem de exemplo para mostrar. Recentemente, eu fiz um material falando do Bolsa Família, que Pomerode, agora no mês de agosto, né, foi considerado o município que menos depende do Bolsa Família. Sim. E algumas pessoas, né, disseram, o Geliandro é preconceituoso, ele não gosta do Bolsa Família. Falaram isso? Falaram isso. Eu não gosto que as pessoas precisem permanecer no Bolsa Família. As pessoas precisam ter conhecimento de como sair do Bolsa Família. Porque quando elas saem dali, elas têm crescimento. Quando o município consegue possibilitar para ela acesso a cursos, acesso a vagas de emprego, ela sai do Bolsa Família e ela sai com orgulho. Porque quando ela sair, ela vai ter uma renda melhor. Exato. Se ela tem uma renda melhor, ela consegue comprar as coisas que ela precisa para os filhos, ela consegue colocar comida em casa, ela consegue pagar a moradia com dignidade. Então, o Bolsa Família ele é importante quando é necessário, mas a gente não pode criar uma dependência disso, como se a pessoa não precisasse mais de outra coisa. Você vê, né? Nós temos hoje 13 estados da federação que o Bolsa Família supera o número de carteiras assinadas. Isso é uma preocupação porque está impactando diretamente na questão da mão de obra. Você falou da segurança também, e o estado de Santa Catarina é um exemplo, já tive aqui com comandantes da Polícia Militar. 27% do território nacional hoje é comandado pelo tráfico de drogas. E a gente vai chegar até onde? Vamos nos isolar aqui, os 3 estados do sul?
Então a gente tem que ter esse cuidado, isso que o Geliandro está comentando e trazendo para a gente. É muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado com relação a isso. Meu irmão, que papo, hein? Eu que agradeço. Vamos agora para a sua mensagem final. Quero que você deixe também os convites para as pessoas seguirem as suas redes sociais e o contato, né? Afinal de contas, você falou que o gabinete está aberto. Como é que a pessoa, como é que o cidadão pomerano te encontra? Bom, agradecer, Alan, muito obrigado pela participação aqui, tá? Foi excelente conversar com você sobre diversos assuntos, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, agradecer toda a comunidade que também acompanha o canal, com certeza aqui eu já vi várias fotos aqui no seu estúdio, né, e na nossa conversa sobre tantas pessoas que você já entrevistou e consegue levar isso para as pessoas, né, para a comunidade, né, esse contato. Lá no gabinete a gente está à disposição, né, tanto pelas redes sociais, você pode pesquisar aí Geliandro Ribeiro no Instagram, no Facebook, você vai encontrar a gente, segue lá, qualquer questionamento a gente está totalmente à disposição. E também no WhatsApp, no 9221-5543, você pode entrar em contato com o nosso gabinete, tirar suas dúvidas, as suas demandas, a gente está lá para atender você. Você é pré-candidato a deputado estadual? No Encontro do Novo, ali que você esteve presente, né? Acho que tu já viu essa apresentação. O Novo tem colocado, sim, o meu nome como pré-candidato a deputado estadual por Santa Catarina, pela votação que a gente fez, né? Acho que pelo carinho que a gente tem da comunidade, sempre agradeço muito isso. E sim, estamos aí como pré-candidato a deputado estadual pelo Estado e a gente vai trabalhar para que, se essa for a vontade, primeiro de Deus, né? A gente vai estar pronto para trabalhar. Perfeito. Você não tinha anunciado isso ainda? Ainda não. É exclusivo? É exclusivo. É para você. É o trabalho que a gente faz, trazendo novidades, e hoje vocês tiveram essa oportunidade de conhecer o Geliandro e, claro, esse anúncio. Ele é pré-candidato a deputado estadual por Pomerode. Meu irmão, sucesso para você, que Deus te abençoe, continue te iluminando, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, que a política faça de você um homem melhor, uma pessoa melhor, que você possa impactar ainda mais essa cidade maravilhosa aí, a cidade de Pomerode. Vocês perceberam uma pessoa centrada, educada, inteligente, consciente do que está fazendo dentro da política, e eu acredito que com uma trajetória política aí para os próximos anos bem intensificada. Leve o meu abraço à cidade de Pomerode. Você comentou do Rafael, que é o prefeito. Eu vou parafrasear o de noite, Danilo Gentili. Queremos você aqui, então venha também apresentar o trabalho que você vem fazendo. O vice lá é do Novo, né? Daniel. O Daniel também está convidado. Ou seja, para você que está aí nessa trajetória política e precisa dar luz ao seu trabalho, venha até o Valor Entrevista, que a gente tem o prazer de te apresentar o nosso público, que hoje passa de 25 mil pessoas nas redes sociais. O Valor Entrevista continua trazendo grandes vozes da região. Peço que você se inscreva e também não perca as próximas conversas. Um abraço. Tchau. Tchau.